Uau, que chique, né, gente? Espero que eu não quebre. É medo esse negócio chique, né? Se você tem sua Bíblia aí, você pegue um caderninho, se você é da nossa igreja. E abra sua Bíblia em Isaías 28, a partir do versículo 24. Onde é que fica Isaías? Aí você tem que cantar a musiquinha. Isaías, Jeremias e Lamentações. Isaías 28, a partir do versículo 24. Gente, se eu contar pra vocês, todo mundo que é daqui da igreja chegava pra... Todo mundo não, né? Algumas pessoas chegavam e perguntavam: Thaís, qual vai ser o tema do culto de mulheres? Eu dizia: não tem tema. Qual vai ser o tema da mensagem? É porque, gente, eu sabia que o Senhor ia mudar. Eu sabia. Então eu tinha um planejamento, mas eu não queria dar o tema porque eu estava sentindo que o Senhor ia mudar. Sabe quando pai, tu sabe que ele não vai fazer o que tu quer? Ele vai fazer outra coisa? E foi assim que aconteceu. Só que viver assim é viver muito pela fé mesmo, porque eu já tinha uma outra mensagem pronta. Mas o Senhor me falou claramente que Ele precisava trazer essa passagem que eu vou trazer aqui para vocês hoje. E eu não sei, mas tem pessoas aqui que com certeza precisam ouvir. Mas todas nós, né, precisamos da palavra de Deus. E eu queria ler com vocês Isaías 28, a partir do versículo 24. É melhor você ler na sua Bíblia, que essa versão aqui da NVI está meio estranha. Então vamos ler na Bíblia. Mas se você não tem Bíblia, pode acompanhar aqui. Vamos lá? Eu vou ler e você não precisa ler em voz alta não, tá? Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes de cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com a vara, e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão, por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Calma que você vai já entender. Eu queria que você visse, enquanto a gente estudar essa passagem, Deus como agricultor. Nessa passagem ele está falando do povo de Israel. E ele se coloca como agricultor, que cuidaria da terra que era o povo. E nos capítulos anteriores, vários castigos foram proferidos ao povo por eles terem pecado, por eles terem se afastado do Senhor. Deus vem e pronuncia várias coisas que eles enfrentariam. Quando chega aqui no versículo 24 do capítulo 28, é como se Deus falasse assim: mas calma, porque vem o castigo, mas eu sou o agricultor. E se você é minha terra, eu vou tratar a sua terra. E isso não vai durar para sempre, esse tratamento. Eu preparo a terra para que ela gere, para que ela cresça, para que eu possa semeá-la, e dali cresça o plantio e possa vir a colheita. Então, aqui nós vamos ver o Senhor como agricultor, e nós, o seu povo, como a sua terra, como o seu terreno, como o seu solo. Que tipo de solo é você? Será que você é aquele solo duro? Aquele solo difícil? Aquele solo ácido? Ou você é aquela terra mais mansa? Bom, eu não sei que tipo de solo era esse. Mas eu sei que esse solo agora pertencia ao agricultor. Ele não era mais um terreno abandonado. Ele não era mais um terreno baldio. E esses versículos, gente, eles vêm para mostrar a nós o porquê do sofrimento
e o como Deus age através das dores que nós enfrentamos. Como Deus usa a dor para tratar o solo do nosso coração. E eu sei que é difícil falar disso. Mas eu sei que tem muitas de nós que passam por dores. Na verdade, não tem ninguém que não passe. Até uma criança vai ter seus próprios dilemas para lidar. Todos nós temos dilemas, dificuldades, coisas que temos que enfrentar no dia a dia. Então, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, talvez fosse uma terra arada. Uma terra arada. Mas você pode dar outro tema se você achar melhor. Mas é uma terra arada. Ano passado, 2023, quem para você 2023 foi um ano difícil? Levante a mão. Quase todo mundo. Não sei o que aconteceu com 2023, né, gente? Eu estava no final assim, vamos passar o ano já, Deus. Já deu, já. 2023. Mas 2023 para mim foi um ano bastante difícil. Sabe aquele ano que parece que tudo tem que acontecer? Você foi assim também? Foi 2023. E tudo que tinha que acontecer de ruim, tudo não, né? Sempre pode piorar. Mas muitas coisas que poderiam acontecer, aconteceram. Coisas que eu não esperava. Então, as minhas estruturas foram se abalando desde o início do ano. No primeiro dia do ano, já tive notícia ruim. Começou assim. Depois, os meus pais se mudaram de cidade. E aquela estrutura familiar que você está acostumado, né? É abalado. Enfrentei perseguições, fofocas, rejeições. Enfrentei luto. Enfrentei medos. Enfrentei ansiedade. Enfrentei muitas coisas nesse ano. E teve um momento ali a partir de março, fevereiro, março, onde eu senti que o Senhor tinha me abandonado. Você já teve essa sensação? Senhor, será que tu me abandonou? A gente sabe que não pela fé. Eu sabia que não. Mas a sensação era que sim. Então, eu sabia pela fé, pela minha cabeça que não. Mas a sensação era que sim. E ali eu perguntei, Deus, por quê? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu estava sendo fiel a Ti. Eu estava Te buscando. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? E eu tenho certeza que você já se perguntou isso também. Eu não estou entendendo, Deus. Por que no momento que eu mais queria que Tu respondesse minha oração, Tu não respondeu? Não da forma como eu esperava. E ali eu senti muita dor que teve dias que eu vim para o culto aqui na igreja, me arrastando mesmo, só pela misericórdia do Senhor. Mas quando eu chegava aqui, sempre era maravilhosa a comunhão com os irmãos, o abraço de uma amiga que dizia, eu estou com você, amiga. Eu estou orando por você. Você não está só. Por isso a importância de uma igreja, né, gente? Por isso a importância de um GA, de amigas que são amigas de Jesus. E eu estou contando a minha história porque eu sei que você também já passou por isso. E a gente passa de vez em quando. E ali, por meados a partir de fevereiro, eu passei por um deserto espiritual muito grande que eu parei de ouvir o Senhor. Eu não sei se isso já aconteceu com você, se você que tem muito tempo de igreja. Eu acostumada a ouvir a voz de Deus, a ter minhas orações respondidas. Parece assim que eu orava já acontecia. E eu achava que era assim, isso era o normal. Aí Deus mostrou que não. E aí, de repente, Ele parou de falar. Pelo menos os meus ouvidos pararam de ouvir. Porque a dor era grande. E isso aumentava. E o sentimento de abandono. Por que Deus não respondia mais minha oração? Se eu orava A, acontecia B.
Se eu orava B, acontecia C. E eu não entendi o porquê. E foi num dia, lá por meados de maio, julho, o Senhor me deu essa passagem. Eu nunca tinha reparado, já li a Bíblia toda algumas vezes, mas nunca tinha reparado nessa passagem. E ali parece que os meus olhos espirituais entenderam. E eu percebi, o Senhor está falando comigo. Ainda era pouco, ainda era assim, mas o Senhor estava falando comigo, estava discernindo. E nessa semana eu me lembrei dessa passagem. E eu tinha meus caderninhos escritos, porque era lágrimas e caneta no meu caderno de oração. E eu escrevi tudo de uma letra toda feia, que quando você está chorando, você... A letra toda feia, quando não borra, né? Assim, ó, papel. Mas eu escrevi. E eu lendo essas coisas para trazer aqui para vocês, coisas que eu escrevi, eu me emocionei novamente. Porque eu vi que ali, mesmo nos meus dias mais difíceis, gente, mesmo em dias difíceis, eu não abandonei o Senhor. Eu continuei todos os dias orando, meditando na palavra de Deus e batendo a porta. Eu não teve um dia que eu não clamei, Senhor, fala comigo novamente. Não teve um dia. Porque eu sabia que se com Jesus estava difícil, sem Jesus seria sem esperança total. Pelo menos eu tinha esperança que se eu morresse eu iria encontrar com Ele. E não haveria mais dor. Não haveria mais tristeza. Com Jesus não vai ter mais de depressão, ansiedade, medo, dúvida, culpa. Eu tinha essa esperança. E o Senhor me mostrou essa passagem aqui. E na época eu anotei assim no meu caderno de oração. Eu não sou um terreno baldio. Eu não sou um terreno abandonado. Eu tenho um dono. E é isso que o Senhor quer falar para você hoje. Você tem um dono. Se o Senhor está arando a sua terra, é porque você tem um dono. Porque um terreno abandonado, um terreno baldio, o mato cresce. Ninguém passa por lá. As pessoas jogam lixo, não é verdade? Aqui em Manaus isso acontece muito. Não pode ver um terreno que joga lixo. Aí o bicho morre e joga lá. Joga de tudo lá. Mas você e eu não somos um terreno abandonado. Se você realmente entregou sua vida a Jesus, se você é salvo, eu não sei se é o caso de todas aqui. Talvez você chegou aqui e você realmente ainda não é salvo. Jesus ainda não encontrou você de fato. E você ainda é um terreno sem dono. Mas hoje o Senhor te chama e te trouxe aqui para dizer, eu quero ter você comigo. Se você se entregar sua vida a mim, eu vou te dar uma escritura. Uma escritura, e na sua escritura vai ter o nome de Jesus. Escrito com letras de sangue. E esse seu terreno custou um alto preço. Mas Jesus morreu por você. E Ele te chama de filha amada, como a gente cantou ainda agora. Talvez você chegou aqui e Deus está te dizendo, venha, eu quero te dar uma escritura. Eu quero ir lá no cartório. E agora você vai estar lá, propriedade de Jesus. Mas se você está aqui e você já encontrou Jesus, já tem Jesus como seu Senhor de verdade no seu coração, você tem buscado viver uma vida, porque a gente sabe que tem Jesus de verdade no coração, não é se a gente frequenta uma igreja, se a gente já levantou a mão no culto. A gente sabe se a gente tem vivido uma vida buscando a santidade, buscando o arrependimento. Se a gente se arrepende dos nossos pecados e busca a transformação, isso é uma pessoa que já tem um terreno escriturado. E a gente vai falhar. Nós vamos passar por dias difíceis. Mas o nosso terreno tem dom. E é isso que esses versículos estão falando. Se Deus é o agricultor, o seu povo é o seu terreno.
No nosso terreno, as pessoas não podem invadir. Porque aqui em Manaus também o pessoal não pode ver um terreno. Um terreno sem ninguém, um terreno bonitinho assim. Se tiver mais limpinho, melhor ainda. Quando você vem, sempre aparecem uns índios de não sei. Não sei onde. Nesse terreno, esse terreno ninguém pode invadir, porque ele tem dono e ele está com uma placa de propriedade bem grande. Mas sabe o que é o difícil? É que se ele tem dono, ele vai precisar limpar o solo. E aí ele vai arrancar o mato, vai capinar, vai usar lá a enxada, a roçadeira. E aí depois, para esse solo ser fértil, o agricultor vai precisar arar. Você já viu uma máquina de arar? Ela sai abrindo assim, ó, o solo, como que uns dentes, e ela vai rasgando o solo. Ela vai para o solo não ficar duro. Eu até trouxe aqui, fui pesquisar no Google. O que é arar? O que é arar a terra? Consiste em revolver a camada superficial da terra, geralmente utilizando o arado, com o objetivo de quebrar torrões, eliminar ervas daninhas e facilitar a absorção de águas e nutrientes. Você tinha muita erva daninha aí no seu coração? Demais. O Senhor precisa arar a terra para tirar, para arrancar, para revolver a terra. Só que o problema é que esse processo machuca a terra. Ele vai doer. E a terra não vai entender o que está acontecendo. Estava de boa aqui um dia desse. E aí do nada vem um ferro me arar, me abrir sulcos no solo. É isso que o versículo fala aí no versículo 24. Do nada, o que aconteceu? Aconteceu que nós temos um dono. E ele nos viu e ele foi arrancando. E Deus é isso que ele vai fazendo com a gente. Ele vai arrancando nossos pecados, nossos velhos hábitos. Sabe aquele seu hábito de reclamar de tudo? Sabe aquele seu hábito de gritar com as pessoas, de elevar a voz? Sabe os hábitos de mentira? Os hábitos de impaciência, os pecados escondidos. Deus, ele precisa arrancar para que nós possamos ser uma terra fértil. Só que esse processo, ele vai machucar a terra. E na hora a gente não vai entender. É por isso que às vezes a pessoa entra na igreja, a pessoa estava no mundo, nada acontecia. Ela entra na igreja, parece que tudo dá errado. A gente rindo o que aconteceu com você. Parece que tudo dá errado. Gente, o que aconteceu? Achei que agora era a vitória. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Aí você fica sem entender o que aconteceu. Não era só vitória, não? Não. Se você tem um dono ou terreninho aí, ó, você vai ter que ser arada. E é por isso que a gente passa por tanta tribulação. Não necessariamente é porque a gente está pecando, está em pecado, mas é porque Deus precisa preparar o nosso coração. Tem coisa, gente, que é tão lá profundo, é hábito tão enraizado que você trouxe de gerações. Quanto mais enraizado, mais fundo o arado precisa ir. Mais fundo a dor precisa ir. Mais fundo Deus vai tratar você. Sabe por quê? Porque Deus, o objetivo final não é aquela terra ferida. O nosso problema é que a gente só consegue ver a terra ferida. Mas Deus, ele já está olhando na frente. Deus já está olhando o nosso plantio crescendo, frutificando. E a colheita. E o depois da colheita, que é o alimento que vai gerar para as pessoas. O que seria de nós se as pessoas não plantassem o arroz, o trigo? Você acha que o pão nasce assim na padaria? Não, existe um plantio ali de várias coisas. Mas a gente esquece. Mas a terra precisou passar por todo esse processo para poder hoje o pão estar na sua casa. Inclusive tem umas que estão comendo pão demais. Né? Que tá um problema aqui também já.
Eu tô encolhendo. Aí a gente o Mateus falou bem assim, meu marido. Agora eu sei porque que mulher coloca a calça bem aqui, ó. Descobriu nosso segredo, né? Na década de 90, as mulheres usavam a calça aqui embaixo. Deus o livre, hein? O bucho ia pra fora. Assim é mais decente e esconde as nossas protuberâncias. E aí as pessoas falam muito assim, uau, como aquela fulana mostra Jesus, como ela frutifica, uau, quantos frutos ela tem. Nossa, olha como a família dela é de Deus. Olha só a Simone, gente. Uau, poxa, eu queria ser igual a Simone. Mas você mal sabe que para frutificar tem que passar por todo um processo. E que depois da colheita, você sabe o que acontece? Volta tudo de novo. Você tá? Onde eu me meti? A terra, ela não fabrica frutos sozinha. É preciso do agricultor. A gente não vai conseguir dar fruto sozinho. Sabe porque às vezes a gente pensa assim, poxa, por que eu não consigo mudar? Você já parou para pensar, eu queria tanto mudar isso, eu não consigo. Eu oro e não consigo. Eu quero mudar isso, eu quero parar de ser mais impaciente, mas quando vejo, já falei. Quem as coléricas sofrem. Você tem que estar toda hora pedindo perdão. Bom, eu espero que você peça perdão. Aí as melancólicas falam, meu Deus, por que eu choro pra tudo? Eu queria não chorar. Mas alguém fala grosso com você, a lágrima já vem bem aqui, ó. Eu não vou falar de todos os temperamentos, não. Mas sabe por que a gente não consegue? Porque é impossível frutificar sozinho. A árvore, ela não diz, fazer força, vou dar fruto. Não. O que faz a árvore dar fruto? É um solo saudável. Raízes saudáveis. A gente está até lendo um livro, né? Mulheres enraizadas. Raízes no ribeiro. Um solo saudável, raízes fortes, vão tornar uma árvore forte que frutifica. E quem faz esse processo de adubar o solo, de preparar o solo, é o agricultor. Mas sabe o que o versículo está falando, o versículo 24? E aí que vem, é isso a lição desses versículos? Ele diz assim, será que ele faz isso o tempo todo? Será que ele não, ele ara a terra e só faz isso o tempo todo, ele fica arando, mexendo no solo e me ferindo? Poxa, por que eu só passo por problema? Não. Nesse dia que eu contei para vocês, que o Senhor me revelou esse versículo, assim, abriu os meus olhos para esse versículo, eu entendi, e é o que o Senhor quer falar para você. Nós vamos sim ser aradas por Deus. Vai passar a trilhadeira não, o arado por nós, para mexer no nosso solo, para tirar as impurezas do nosso coração. Mas esse processo não dura para sempre. O nosso Pai, Ele nos ama, gente. Ele não quer o nosso mal. Ele não quer o seu mal. Ele não quer que você sinta dor. Ele não tem prazer na dor. Deus não tem prazer em nos fazer sofrer. Deus não é um pai carrasco que fica esperando você falhar. Ah, falhou. Ah, tu pensou isso? Pensou, já era. Vou te castigar agora. Às vezes a gente vê Deus como assim, não é? E a gente vive com medo. Como se Deus fosse o tempo todo ser aquele pai mau que vai nos castigar. Mas nosso Deus não é assim. Tudo que Deus nos permite passar tem um propósito maior. Até que aquilo que Satanás faz na nossa vida, intentando para o mal, Deus torna bem. A Bíblia vai dizer lá em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Ele quer o seu bem, gente. Deus prepara o seu jardim, a sua lavoura, para que ela frutifique. Porque Deus quer mulheres, sabe? Mulheres não frequentadoras de igreja. Deus quer mulheres santas, mulheres mansas, mulheres que vão ser dóceis, que vão seguir, onde elas forem, elas vão transmitir Jesus. Deus quer mulheres que quando olharem para você, mulher, as pessoas não vejam você, mas vejam Cristo. Elas digam, essa mulher tem algo que eu não sei explicar. É Cristo. Deus quer mulheres rendidas, mulheres que têm um relacionamento com Ele. Mulheres que vão preferir, gente. Vão preferir, às vezes, a desonra, a vergonha, do que desagradar a Deus. Mulheres que vão insistir em oração, que vão bater a porta diariamente pelas suas famílias. Se toda mulher, ao acordar e botasse os pés no chão, com a força que nós temos, com a força que uma mulher tem, se toda mulher botasse os pés no chão com o propósito de avançar o reino de Deus, o diabo estaria furioso. Mas sabe o que é o problema? É que muitas de nós estão perdendo tempo com futilidades. Perdendo tempo com distrações, perdendo tempo com celular, com redes sociais, com televisão, com notícias, perdendo tempo falando mal da vida dos outros, perdendo tempo com leseira, enquanto os nossos filhos, os nossos familiares estão indo para o inferno, enquanto pessoas ao nosso redor estão definhando, enquanto os nossos maridos, para quem é casado, estão se afastando. E nós, mulheres, estamos perdendo tempo, distraídas, com tantas coisas. A gente sabe o que aconteceu na vida do fulano, do BBB, do cantor gospel, não sei onde. Mas a gente não teve tempo de oração. A gente passa 1 hora nas redes sociais, mas não passa 1 hora em oração. E é por isso que às vezes o Senhor vai precisar revolver sua terra. Para que você volte ao lugar de onde Ele te chamou. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe, Ele diz, filha, o lugar que você vai encontrar alegria, satisfação, o lugar onde não vai ter ansiedade, o lugar onde não vai ter medo, é perto de mim. Então, quando Deus fala, se aproxima de mim, fica perto de mim, Ele não quer te causar dor, Ele não está dizendo que é o pior para você, não, é porque é o melhor. Só que a gente se afasta, a gente ignora, a gente se distrai. E aí, quando a dor vem, é porque Deus está nos chamando para perto, é porque é para o nosso bem. Poderia ter sido sem dor, mas a gente não foi. E às vezes eu precisava ser pela dor. E aí, na hora que a gente está vivendo, a gente não entende. Aquele arado parece machucar. Parece ser a morte, é doloroso demais. Mas, gente, Deus apenas derrama sementes em tempos de dores. Você está passando por uma dificuldade? Existe algo que está atribulando seu coração? Se submeta agora a Deus. Se renda aos pés do Senhor. Que esse momento de dor será um momento de frutificar. Será um momento que Ele vai lançar sementes. Porque sabia que o agricultor ele só pode lançar a semente depois que arou o solo. Depois que abriu o espaço para entrar a semente. Ele abre uns sulcos assim no solo para poder semear, para poder colocar a semente. E é Ele que coloca com as próprias mãos na sua vida. E Ele vai semear na sua vida. Mas para a gente viver coisas em Deus, é necessário se submeter ao processo. Em vez de ficar questionando, por que Deus? Ai, Deus. Como eu mesmo já fiz. A gente tem que se submeter e dizer, Deus, eu não entendo por que está acontecendo, mas eu me submeto. Eu me submeto ao que está acontecendo, eu me submeto ao teu propósito e eu vou seguir a tua vontade, custe o que custar, mesmo que seja preciso eu abandonar amizades antigas, mesmo que seja preciso eu ir lá e pedir perdão daquela pessoa que eu não quero, mesmo que seja preciso eu fazer aquilo que eu não quero, eu largar esse emprego que está me tirando da minha família, eu me afastar desse homem que está me gerando tentação.
Mesmo que seja preciso, eu vou, porque eu vou me submeter à vontade de Deus. Quando a gente faz isso e quando a gente se permite, gente, Ele abre sulcos no nosso coração. Quando a gente usa a dor para se aproximar de Deus, Ele vai lançar sementes. E é nesse momento de dor que mais sementes Ele vai lançar. E a gente está aqui no primeiro culto de 2024. E o Senhor está querendo lançar sementes para que você tenha um ano frutífero para a glória de Deus. Nosso ano não vai ser como em 2023, porque a gente não vai focar no problema. A gente vai focar no nosso agricultor que quer lançar sementes. Sementes de esperança, sementes do evangelho na vida de outras pessoas, sementes de uma mulher posicionada no seu lar, sementes de uma mulher posicionada na sua escola, na sua faculdade, sementes de mansidão, de paciência. Deus quer lançar sementes, você só vai gerar frutos no futuro se você lançar sementes agora, se você deixar o agricultor lançar sementes no seu coração. Nesse tempo que eu falei para vocês que era difícil ouvir a voz de Deus, eu persisti. E você precisa persistir, mesmo sem vontade de ler a Bíblia, mesmo sem vontade de orar, mesmo sem vontade de ir para a igreja, você tem que dizer, eu vou, porque Deus é o meu agricultor e Ele está cuidando da minha terra. Não deixe que as dificuldades te parem e te afastem de Deus. Pelo contrário, a gente tem que correr para o Senhor. Porque se a gente fizer isso, após a dor, a gente ouve a voz de Deus. Quando Moisés morreu, Josué automaticamente passou a ouvir a voz de Deus. Só quem falava com Deus era Moisés. E quando Moisés morre, na dor de Josué, ele ouve a voz de Deus. Eu estava lendo no meu caderno de oração esses dias, um dos meus cadernos antigos. Um dia, lá por agosto, eu já estava meses sem conseguir ouvir a voz de Deus direito, longe de Deus, mas eu persisti, eu deixei Deus abrir os sulcos, gradear o meu solo, ferir o meu coração, checar as minhas motivações, ferir o meu coração. Eu deixei Deus fazer isso, eu me submeti ao processo de Deus, eu ia diariamente, eu batia a porta. E um dia, gente, eu coloquei uma música clássica para me orar. Eu gosto de fazer isso às vezes. Coloco uma música clássica. E eu falei, hoje, eu dei uma de doida no meu quarto. E eu falei, eu vou dançar com Jesus. Aí eu comecei a dançar na música clássica lá no meu quarto, bem que eu estava sozinha, né? E aí, quando eu ouço um barulho de um pássaro estranho, eu moro no meio da mata quase. Aí eu corro, aí eu olho para fora, eu vejo um pássaro lindo, preto, todo preto com a cauda amarela e o bico amarelo. Não sei que pássaro é esse, mas ele era grande. E aí, ele era lindo. Eu amo pássaros, eu amo a natureza. E geralmente tem pessoas que conseguem ver a glória de Deus em algum animal específico. Tem gente que é em borboleta, tem gente que é no vento. O que você acha assim que você... Nossa, tem gente que quando sente o vento, Deus está aqui. O meu é quando eu vejo pássaros. E Deus sabe disso. E Ele se revelou para mim naquele dia. E aí eu vi esse pássaro e achei que era só um pássaro bonito. Gente, sabe quando o teu olho foca direito? Você estava com o olho assim, olhando várias coisas, um monte de árvore. De repente, o meu olhar se foca e eu vejo no telhado da edícula da minha casa um tucano lindo, bem pertinho de mim. Porque o tucano, ele gosta de voar no alto, ele não desce baixo. E ele estava bem pertinho no telhado da minha casa. E eu paralisei, que eu falei, meu Deus, ele não pode voar. Eu preciso tirar uma foto, que é a primeira coisa que a gente pensa, né? Aí eu estava lá no meu momento com Deus, aí a bandidagem, vou tirar uma foto. Eu virei, quando eu virei, eu lembrei. Foi assim mesmo, No dia anterior eu tinha feito uma decisão de não pegar no celular durante a minha meditação. Aí puxa vida, não tem mais foto. Voltei. Eu achei que o pássaro já tinha voado, gente, porque eles não ficam parados muito tempo, né?
Quando eu volto, o tucano estava paradinho no mesmo lugar e me olhando. Ele de lado assim. E, gente, sério mesmo. Quando eu vi que ele não voou, e eu foquei assim nos olhos dele, eu vi a perfeição. Ele tem um bico que é tão perfeito, tem uma linha branca perfeita que nem com régua eu conseguiria fazer. É uma perfeição de detalhes aquele animal. E ele ficou parado naquela posição uns 20 minutos, sem se mexer, me olhando fixamente. E eu só consegui chorar. E naquele dia, gente, a glória de Deus invadiu ali o meu quarto. E só vi uma frase na minha mente. Só vi uma frase. O Senhor naquele dia gritou nos meus ouvidos. Estava sem ouvir naquele dia. Naquele dia eu só ouvi uma frase. Eu sou aquele que te vê. Eu sou aquele que te vê. Eu sou o Deus que te vê. Eu te vejo. E Deus fala isso para você hoje. Como Ele falou para mim. Como Ele falou para Agar. Lá no deserto. Eu sou o Deus que te vê. Você não é invisível aos meus olhos. As suas lágrimas não são invisíveis. Os seus risos não são invisíveis. As experiências que você passou na sua infância não foram invisíveis para mim. Eu não me escondi nelas. Eu estava lá. Eu estava lá quando aquela pessoa que você amava faleceu. Eu estava lá segurando na sua mão. Eu estava lá quando você estava naquele hospital. Eu estava lá quando todos te abandonaram. Eu estava lá quando todos viraram as costas para você. Eu estava lá quando falaram mal de você. Eu estava lá. Eu sou o Deus que te vê. Mesmo se a gente tentar se esconder, Ele vai nos ver. Salmo 139 vai dizer: ainda que eu vá no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Mesmo quando a gente diz, eu estou em depressão, eu não tenho mais ânimo para fazer nada, eu vou me cobrir de escuridão, Deus vai lá e liga a luz. Até as próprias trevas não te serão escuras, porque para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Porque onde Deus chega, Ele ilumina. Onde Deus chega, a luz brilha. Talvez seu coração chegou aqui escuro, com um princípio de depressão, com tristeza só no seu coração. Mas hoje Deus liga a luz do seu coração e diz: onde eu chego, a luz brilha. Aqui não há trevas. Não há trevas onde eu estou. Não há trevas onde Deus está. Não há ansiedade, não há medo, porque Ele vem e traz luz. Ele é o nosso agricultor, gente. Ele cuida da nossa terra. Eu não sou um terreno abandonado. Eu não sou um terreno baldio. Eu não sou invisível aos olhos de Deus. Ele te viu na sua casa hoje. O que você comeu. Onde você estava. Ele viu o que você fez. Ele viu com quem você conversou. Ele viu quando você orou ou não. Ele estava lá. Ele é o Deus que te vê. Você não é invisível aos olhos dele. E aí no versículo 25 ele fala: depois de trigo no lugar certo, e a cevada no terreno próprio, e o trigo duro nas bordas, o seu Deus lhe instrui e lhe ensina o caminho. O agricultor, ele não sai espalhando qualquer semente em qualquer canto. Não, o agricultor de verdade, ele entende. Graças a Deus eu não sou agricultora, senão estava ferrada. Eu fui tentar plantar a plantinha do livro lá, até hoje não brotou. O meu marido, ele coloca a mão, o negócio brota. Era para ter pedido para ele plantar. Eu não sei, gente, o que acontece com a minha mão. Pelo menos eu não mato as plantas que já estão vivas. Eu cuido das minhas plantas. Mas do zero, assim, ó, planta semente, você consegue fazer pegar? Eu tenho dificuldade. Algumas pegam, algumas não.
Eu plantei um monte de pimentinha. E aí elas estão dando pimenta biquinho, é gostoso. Mas aí eu plantei um tomate cereja, não tem quem faça o bichinho dar. Então, graças a Deus eu não sou agricultora, senão ia passar fome. Ainda bem, né, que a gente tem no supermercado. Mas, gente, Deus, Ele não sai plantando que nem eu, sem entendimento, qualquer lugar. Eu tenho samambaia. Você tem samambaia? Pense numa planta temperamental. Aí eu comprei um adubo de samambaia, toda empolgada na loja e tal. Aí eu fui tacar. Só que a samambaia, ela é cheia de raiz. E ela cobre a terra com raiz, não sei se você já viu. Não tinha espaço para jogar na terra. Eu falei, vou jogar aqui em cima mesmo. Gente. Deu 2 dias, minha samambaia estava toda amarela. Eu queimei minha planta. Não pode jogar adubo na raiz. Eu sabia disso, mas eu estava... Não dava. Aí depois me ensinaram que eu tinha que tirar do vaso, colocar por baixo. Aí eu, poxa, porque não me ensinaram antes, né? E o Senhor, Ele não é assim, graças a Deus. Senão a gente, se dependesse de nós, Ele estava com as folhas tudo queimado, que nem as minhas. Mas depois recuperei. O Senhor, Ele vai colocar o endro no lugar certo, o cominho no lugar certo, o trigo no lugar certo. Ele vai plantar o endro, sabe, o endro do amor com o seu esposo, o cominho da paciência lá na sua casa. O trigo do domínio próprio lá no seu dia a dia. Ele que vai plantar. O trigo duro é aquela coisa mais difícil de você. O que é aquela sua maior dificuldade que você diz? Isso aqui é meu trigo duro. Aquela coisa difícil de você mudar. Ele vai plantar na borda. Ó. Às vezes é a última coisa que vai frutificar, mas vai. Quando é Ele que semeia, frutifica. Tem coisa que eu achava que eu nunca ia mudar. E o Senhor foi lá, semeou, acho que era o meu trigo duro. E frutificou. Gente, se tem uma coisa que para mim era difícil, se tem uma coisa que para mim é dura, é reconhecer que eu estou errada. Isso às vezes é mal de mulher. E aí eu tinha dificuldade demais. Eu achava que isso aí era o trigo duro. Eu tentava, aí depois a gente se arrepende, né? Aí eu tipo, ai Deus, por que eu não consigo? A minha primeira reação é devolver. Quando alguém diz que você está errado, eu era assim. Eu reconhecia, mas depois de alfinetar primeiro. Aí depois eu reconhecia que estava errado. Esse era o meu trigo duro. Eu achei que eu nunca ia mudar isso. Mas eu me submeti aos pés do Senhor. Eu falei, Senhor, me ajuda, Senhor. A minha língua é mais rápida que o Espírito. Mas não pode. Não pode. E o Senhor foi me ajudando. Com muita ajuda do meu esposo. Que me ajudou bastante nesse processo. E ele me instruía, ele me corrigia. Foi difícil, mas era o meu trigo duro. Quando eu deixei o Senhor semear, quando a gente tenta pela nossa própria força, sabe como é que é tentar com a sua própria força? Alguém diz para você que você está sendo muito grossa na sua casa. Seu marido chega com você, mulher. Você está sendo muito grosseira aqui. Olha como você está falando comigo. Aí você diz assim, pois a partir de agora eu não falo mais nada. Eu não falo mais nada. Aqui, ó. Aí você fica com a cara desse tamanho. Quem riu? Você sabe. Só o seu marido sabe. E aí, não adianta. Isso vai durar alguns minutos. Até alguém te irritar de novo. Aí tu vai explodir de novo com as pessoas. Porque essa mudança vem de externa. Quando Deus semeia, a nossa mudança é de dentro para fora. É algo que muda aqui dentro. Ó. Sabe quando eu percebi
que realmente eu tinha mudado? Não é quando eu tinha parado de falar. Porque a gente para de falar, mas aqui, ó. Ai, que idiotice. Ai, eu que tô certa, não vou falar nada. Não vou falar nada. Você fica assim na sua mente. Isso não é mudança. Isso não é gerar fruto. Isso é hipocrisia. Porque o nosso coração continua ruim e rebelde. Por isso que a gente canta, me ensina a ser humilde, me ensina a ser amável. Porque pensa um negócio difícil. Aí a gente quer responder. Aí a mãe, para vocês, adolescentes, fala alguma coisa e a resposta vem bem aqui, ó. Aí você não fala nada, que você é obediente, mas bem aqui na sua cabeça. Sua mãe pode não saber, e pior que ela sabe. Mas mesmo se ela não souber, Deus, Ele sabe. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que a gente está pensando na nossa família, dos nossos amigos, daquela amiga da igreja que passa. Aí você, tem um ranço dessa menina. Oi, amiga. Ei, Deus sabe. Não adianta você esconder, não. E quanto mais você endurecer aí seu trigo, vai ser pior para você. Mais fundo o arado vai ter que ir. Aí Deus diz, isso aqui eu tenho que ir mais fundo na terra dela. Aí depois, Deus, por que eu estou passando por isso? É o trigo duro das bordas. Mas Deus sabe, gente, o que plantar. Quando Ele planta, frutifica. Sim, aí eu ia falar, né? Sabe quando eu vi que eu tinha realmente, que o meu coração tinha mudado? Quando o meu marido me repreendeu uma vez. E na hora, eu não falei nada, mas não foi porque eu não vou falar nada. Foi porque eu não queria mesmo. Ele estava certo. Quando o nosso coração muda e diz, é verdade, você está certo. Eu estou errado. Quando a gente fala isso de coração e não de mente, é aí que a gente está começando a dar fruto. Mas eu tenho que vigiar ainda. A gente tem que vigiar o tempo todo. E aí, olha só que legal que o versículo 26 vai dizer. O seu Deus instrui, Ele ensina como proceder. É Ele que vai ensinar. Muitas vezes a gente não tem sabedoria nas palavras. Tem muitas mulheres que elas não têm sabedoria. E eu sempre ensinei isso para as mulheres. Você que já se aconselhou comigo sabe. Não adianta você tentar querer mudar o seu marido. Você não vai. Ei, você não vai. Não vai. Você pode falar 10.000 coisas. Você pode fazer campanha de não sei quanto. Você não vai mudar o seu marido. Só quem muda o seu marido é Deus. É o Espírito Santo. Se a gente não tem poder de mudar... Isso não é só marido, não. Se você não tem poder de mudar ninguém. Sua mãe, sua tia, fulano, qualquer pessoa que você tem conflito, você não tem poder de mudar. Se eu não tenho poder de mudar o outro, o que é a única coisa que eu posso fazer? É mudar a mim mesmo. Quando um não quer, dois não brigam. Então eu só tenho o poder de mudar a mim mesmo. Ah, mas ele não sei o quê. Não vai adiantar. Você só tem poder de mudar a si mesmo. E nem isso tem poder, porque Jesus te colocou o Espírito Santo que vai te ajudar. E o Espírito que está em você vai semear e vai te ajudar a mudar. Mas então, se você está com um problema com alguém, pensa, o que eu posso mudar nessa situação? Eu vou lá e vou pedir perdão. Mesmo que no problema a pessoa seja responsável por 80% do problema e você só 20%. Peça perdão pelos 20%. O maduro é o que resolve primeiro. Lembre, quando Pedro pecou contra Jesus e negou, quem foi resolver o conflito? Não foi Pedro, foi Jesus. E olha, Jesus nem tinha culpa. Mas Jesus foi atrás de Pedro. Nós temos que ser aquelas que resolvem os conflitos. Nós temos que ser aquelas que, se há uma briga com marido e mulher, você vai lá pedir perdão, mesmo que a culpa não seja sua, mas peça perdão pela briga. Arrume alguma coisa para pedir perdão. Mas resolva o conflito. Amance.
Mas muitas vezes a gente não é sábia como mulheres. Aí o nosso marido vai lá, faz alguma besteira, fala algo que ele não deveria mesmo. Eu sei, ele está errado, não estou dizendo que ele está certo, gente. Eu não estou acobertando uma atitude errada, mas é que a gente não tem poder de mudar o outro. A gente pode mudar a nossa reação, então, a como nós vamos reagir. O Provérbios vai dizer que a resposta calma desvia a fúria. Responda com calma, seja sábia, use as palavras corretas, use palavras de mansidão, que você vai ver transformação na sua casa, mas não. O marido vem com uma, a gente já vai com 5 patadas na cara. Isso não vai resolver nada. O seu Deus te instrui um caminho. Ele cuida e zela por você, gente. Ele vai preparar a terra e semear o fruto. Em tempos de dificuldades, de rejeição na minha vida, de fofoca, onde as pessoas falaram mal de mim, onde eu me senti rejeitada, onde eu me senti sozinha, foi nesses momentos que o Senhor mais semeou na minha vida. No momento que eu me senti sozinha, que parece que todo mundo tinha se afastado, ali Deus semeou a dependência dEle. Você está passando por um momento que você está se sentindo sozinho? Parece que as pessoas ao seu redor se afastaram. Deus está semeando dependência nele. As pessoas estão falando mal de você? Então, Deus está semeando você se importar com a opinião dele. Você está sentindo... tem tido dificuldade em relacionamentos? Deus está semeando você pedir perdão. Você aprender a ser mansa. Entende? Deus vai usar as situações da nossa vida para semear em nós. Você tem problema em comparação, em se preocupar muito com a opinião dos outros sobre você? Experimente. Você tem problema com isso? Só pense. Muitas mulheres têm problema com comparação. De estar sempre preocupado com o que o outro está pensando. Às vezes o outro está pensando nada de você. Mas você está achando, acho que ela falando está pensando isso de mim, certeza. Aí a fulana não falou direito comigo, ela deve estar com raiva de mim, certeza. Aí você fica todo o tempo preocupado com a opinião dos outros. Aí você vai apresentar alguma coisa aqui na igreja, na programação, você é super nervoso, porque preocupado com a opinião das pessoas. A gente fica um pouquinho nervoso, sim, normal, mas um excesso de nervosismo por preocupação com a opinião das pessoas não é saudável. Você tem problema com isso? Experimente ter todo mundo de um ambiente falando mal de você. Experimente ter sua reputação no lixo por mentiras de outras pessoas. Isso já acontece às vezes, no trabalho, na igreja, em algum ambiente da sua família. Todo mundo se volta contra você. De repente você só tem Deus. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. De repente eu só tive Deus. E aí você percebe que no final sempre foi assim. A gente só tem Deus, a gente só tem que se importar com a opinião de Deus, em agradar a Deus. Se você está agradando a Deus, ok. Não estou dizendo daquela pessoa que todo mundo fala mal de mim, você é erradona. Não estou falando disso. Mas se são mentiras, são calúnias, é o Senhor quem te justifica. Não tente se justificar. É o Senhor quem te justifica. E Ele vai nos levar a algumas situações para isso. José passou por isso. José teve os seus irmãos contra ele, teve pessoas falando mal dele, ele foi vendido como escravo. Mas José foi aquele que no final disse, foi para a glória de Deus. Olha só, foi uma bênção ter sido preso como escravo, porque foi para salvar a vida de muitos. Então, gente, você sente que você estagnou na fé? Você sente que você parou de crescer? Pense, o Senhor ele tem processos para fazer na sua vida, mas Ele vai precisar mover a sua terra para semear. Mas você tem deixado Ele semear realmente? No versículo 27 vai dizer, não se debulhe o endro com a trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar a roda de carro, tira-se o endro com a vara e o cominho com um pedaço de pau. Olha só, Deus ele vai ter um método com cada pessoa.
Ele não quer nos matar, Ele não quer nos ferir. Essa dor não é para a morte. Ele quer o nosso bem, Ele nos ama e Ele vai usar o instrumento correto. Sabe aquela pessoa que está te atribulando? É instrumento. Ou é a vara, ou é o pau, ou é a trilhadeira. É instrumento. Deus usa instrumentos para nos moldar, para nos poldar. Sabe por quê? Porque Deus ele vai ter o nosso coração de um jeito ou de outro. Eu até postei isso no Instagram hoje. Deus ele não medirá esforços para ter o teu coração. Ele quer alinhar as tuas motivações. Por que você vem para a igreja? Por que você faz o ministério? Por que você está meditando? Será que é por motivações erradas? Não, Deus quer alinhar as tuas motivações e para isso Ele vai precisar usar a vara, ou usar o pau, ou passar a trilhadeira. Mas Ele não nos dá mais do que nós podemos suportar. Deus não faz algo maior do que a gente pode suportar. Passe para o versículo 28, Rose, por favor. É preciso moer o cereal para fazer pão. Por isso, ninguém o fica trilhando para sempre. Esse versículo ele vai terminar dizendo que você, para que a sua vida frutifique, para que a sua vida, gente, seja alimento para outras pessoas, para que a sua vida cause impacto na nossa geração, na sua família, na igreja, no Brasil, você vai precisar se deixar passar por todos esses processos e no final ser moído ainda. Para que então você se torne aquele pão quentinho que vai alimentar muitas pessoas. Mas é preciso você ser moído, moído nas suas motivações. Mas olha só o que o versículo diz, ninguém o fica trilhando para sempre. Ninguém vai te moer, Deus não vai te moer para sempre. O sofrimento ele é por um tempo, mas ele passa. Ele vem com um propósito apenas de moldar o teu coração. Deus não vai poupar esforços para ter o teu coração. Então, eu não sei o que te trouxe aqui hoje, mas o Senhor quer o teu coração e Ele vai fazer o que for preciso para ter o teu coração. Então, se renda ao Senhor, renuncie aquilo que você precisa renunciar. O que o Senhor te chama para renunciar hoje? Há 2 anos atrás, eu renunciei ao culto de mulheres. Você sabia disso? O Senhor me pediu o culto de mulheres, é por isso que a gente parou. Porque o Senhor me mostrou ali, ainda não é o momento. Ainda não é o tempo. Eu estou te preparando ainda. Eu ainda estou preparando essas mulheres. E o Senhor me fez renunciar. O que o Senhor quer que você renuncie? O que ainda tem te feito ser aquele trigo duro, aquela terra dura, em que o Senhor não tem trabalhado ainda porque você não permitiu? E o Senhor te chama a renunciar hoje, mulher, a renunciar a esse mau hábito, a renunciar a esse pecado. Algumas de vocês talvez estivessem longe da igreja, longe dos caminhos do Senhor, dizendo, eu não preciso disso. Mas você precisa. Você precisa estar perto de Deus e perto de pessoas que amam a Deus. Senão você não vai conseguir sozinho. E o Senhor te chama para renunciar o seu velho homem, o seu eu. A quando você brigar com o seu marido, você dizer, eu renuncio às minhas vontades e a minha vontade está certa, eu vou lá e vou pedir perdão. Se você brigar com os seus familiares e dizer, eu renuncio isso e eu vou lá pedir perdão, eu vou resolver, eu vou ser um maduro que resolve primeiro. Eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração. É quando a gente se submete ao Senhor. É quando a gente busca o Senhor em oração diária, em devoção, em estudo da palavra. Diariamente o Senhor se revela a nós. Eu contei algumas histórias para mim, de mim para vocês hoje. Para você ver que eu também passo por dias difíceis. Que às vezes eu também não ouço a Deus. Que às vezes eu também vou falhar. Mas o Senhor, Ele me amou a tal ponto que Ele me leva às vezes ao vale da sombra da morte, mas Ele continua ali comigo dizendo, filha, eu estou com você, eu seguro na tua mão e eu não te abandonei, eu sou o Deus que te vê. E eu te vejo hoje, eu olho para você, você não está invisível para mim, você veio aqui nesse culto de mulheres porque eu te vi lá na sua casa lavando aquela louça, eu te vi lá na sua casa trocando fralda. Eu te vi lá na sua casa, estudando para a sua prova da faculdade. E você pensa, meu Deus, que propósito o Senhor tem para a minha vida? Deus tem propósito para a sua vida. E Ele te chamou hoje aqui para dizer, eu sou o Deus que te vê.
Você é minha fonte selada, meu jardim fechado. E eu, filha, eu vou preparar o teu jardim e para que você possa frutificar, para que você possa ser minha realmente. Mas para isso eu vou precisar te encher do Espírito Santo, da água da vida, para que você me conheça, para que você realmente frutifique da maneira certa. Então eu queria convidar você a ficar de pé, para nós orarmos juntos e terminarmos esse culto. E eu sei que o Senhor quer falar com mulheres aqui hoje. Talvez você chegou aqui achando, acho que o Senhor esqueceu de mim. Eu acho que o Senhor só é o Deus da Thaís, da Simone, mas o Senhor nem lembra de mim. Mas o Senhor é aquele que te vê. Ele te vê e Ele te chama de filha. Ele diz, eu sou o Deus que te vê. Eu conheço a sua necessidade. Eu sei aquele sonho que você tem sonhado e que ainda não se realizou. Eu sei aquela oração sua que não foi respondida. Eu estou no controle, filha. Eu estou no controle, confia em mim. Entrega para mim isso. Entrega ao Senhor nesse momento. Entregue. Vamos orar. Senhor, aqui, Senhor, com essas mulheres, nós te pedimos, Senhor, coloque em nosso coração uma vontade de te agradar, Senhor. Nós não somos um terreno abandonado. Nós temos um dono, uma escritura, com marcas de sangue. E nós precisamos de Ti, Senhor. Às vezes as tristezas desse mundo tentam nos afastar de Ti, mas Tu és o Deus que nos vê. E Tu mesmo quando a gente tenta se afastar, Jesus, Tu nos chama para perto de novo. Tu nos puxa para perto, Senhor. E não há lugar que a gente possa ir que Tu não esteja, Senhor. Então, Deus, eu clamo a Ti por essas mulheres que estão aqui. Que Tu possa, Senhor, derramar sobre elas essa sensação, Senhor, de que Tu está com elas agora. Que Tu estás cuidando da sua dor. Que essa dor não é para sempre. Que essa dor não veio para matar, mas ela vem para trazer vida, para gerar vida, Jesus. Eu oro por elas. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai cantar uma música. E se durante essa música o Senhor falar com você, o Senhor disser para você assim, eu não tenho ouvido a voz de Deus também, Thaís, assim como você estava. E eu vim para cá assim. E eu quero mais de Deus. Eu quero me deixar ser trilhada, ser moída por Deus, porque eu quero a vontade de Deus, independente daquilo que eu estou sentindo. Se você deseja isso, você pode vir aqui para frente para você orar, e eu no final vou orar por você. Junta, gente. Eu também estou nessa. Eu também quero ouvir mais a voz de Deus. Eu também quero me deixar em 2024, mesmo que a dor venha, eu não quero temer a dor. Mesmo se coisas erradas acontecerem esse ano, eu não quero temer. Sabe por quê? Porque eu sei nas mãos de quem eu vou estar. E não sei se você está começando esse ano com medo. Com medo de algo dar errado, com medo do que pode acontecer. Mas o Senhor te chama a se colocar nas mãos do Senhor hoje. Vamos cantar. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado.
restaura o meu ser. Para o teu louvor. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser. Eu quero ser como um jardim fechado. Declare, minha irmã. Regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser. Para o teu louvor. Amém. Senhor, eu oro por todas as mulheres que estão aqui na frente, Senhor, que estão dizendo: Deus, eu não entendo às vezes os processos pelo qual eu estou passando, mas eu quero confiar em Ti, me submeter a esses processos. Senhor, eu oro por aquelas que não têm ouvido a Tua voz, que estão se sentindo distantes de Ti, Senhor. E hoje Tu os puxa para perto, Senhor. Tu diz: vem, filha, vem, eu vou falar contigo. E, Senhor, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, Senhor, porque Tu sempre estás falando, Deus. São os nossos ouvidos que param de ouvir. Senhor, como os meus um dia pararam, Senhor, eu peço agora, como Tu abriste os meus ouvidos espirituais, abre o delas também, Senhor, que elas possam Te ouvir novamente, Senhor, que elas possam ouvir a Tua voz, que quando elas lerem a Bíblia, elas possam ver revelações do alto, que quando elas orarem, elas possam sentir a Tua presença, Senhor. Eu oro, Senhor, por elas, por aquelas que estão tentando luta, Senhor, na sua família, luta, Senhor, na sua vida pessoal. Senhor, dá força, Senhor, ao coração delas, Senhor, que elas possam sair daqui renovadas e cheias, Senhor, de Ti, prontas para lutar, Senhor, com armas espirituais, que é a oração, é o jejum, é a palavra, Senhor, que elas possam ter a
eu oro por todas as mulheres que estão aqui, que nós possamos, Deus, ser mulheres cheias de Ti, mulheres que Te amam mais do que casa, carro, que Te amam mais, Senhor, do que qualquer coisa, que viagens, que dinheiro, que a gente Te ame mais que tudo, Deus, que essa seja uma igreja de mulheres apaixonadas por Ti, Deus, sim, com defeitos, Senhor, com falhas, mas mulheres que estão buscando de todo o coração, Senhor, serem mais parecidas contigo. Eu oro, Senhor, por cada uma de nós, em Teu nome oramos, amém. Amém. Uma salva de palmas para Jesus, gente. Podem sentar, meninas. Muito obrigada. Gente, Deus os abençoe. Vão em paz, que já está tarde. E abrace uma mulher que está do seu lado. E nós temos uma lembrancinha para você. Calma aí que eu esqueci da lembrancinha. Não sai do seu lugar até você receber uma lembrancinha. Nossa, é uma lembrança do primeiro culto de mulheres. Você vai guardar aí com você. Olha que bonitinho. Guarde na sua Bíblia. Não saia sem abraçar pelo menos 2 mulheres. E que Deus os abençoe.